Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Números capítulo 21, que fala que os israelitas destroem os cananeus. Como assim, né? Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Orma. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Disse o povo, né? O povo estava insatisfeito com aquela caminhada pelo deserto e aí falou assim contra Deus e contra Moisés: Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio pelo pão tão vil. Ou seja, estavam chamando o pão que eles estavam recebendo de Deus de um pão vil, só porque não era igual ao pão que eles comiam lá no Egito, estavam acostumados, né? A mania que o ser humano tem de ficar fazendo comparações entre os sabores, entre as coisas diferentes entre si, não é? Eu não posso comparar o sabor da cenoura com o sabor do pêssego e dizer, eu não gosto de cenoura, eu vou comer só pêssego. Porque se Deus colocou na cenoura as vitaminas que ela tem, então é porque eu preciso comer também a cenoura e não somente o pêssego, ou a laranja, ou a uva, ou a fruta da tua preferência, né? Tem gente que não come fruta de jeito nenhum, não come verdura, né? Mas Deus sabe o que nós precisamos, por isso colocou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no meio de um jardim que tinha de tudo. Então o povo estava acostumado, o povo de Israel estava acostumado com o pão do Egito e estava reclamando do pão que vinha do céu, da parte de Deus, não é? Às vezes nós desprezamos a palavra de Deus para ficarmos comendo aí uma palavra humana, né? Ouvindo uma palavra humana. Nós desprezamos o que Deus diz para nos apegarmos ao que o homem diz. E isso é um pecado mortal, não é? Então o que que Deus fez? Diante dessa rebeldia do povo de Israel que falou contra Deus, contra Moisés e contra o pão que Deus fazia descer do céu, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo. E morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor
que tire de nós estas serpentes? Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e colocou ela sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Veja que Deus mandou Moisés confeccionar uma serpente de metal, mas não era para o povo adorar a serpente, não era para ninguém fazer orações à serpente de metal, não era para se ajoelhar perante a serpente, né? Muita gente usa esse texto para dizer que Deus concordava com as imagens de escultura, mas isso não é verdade, porque hoje as pessoas desobedecem a Deus, fazem imagem de escultura ou compram ou recebem de presente e assim fica com essas imagens de escultura dentro de casa, se ajoelha perante essas imagens, faz oração para essas imagens e crê que essas imagens têm algum poder, né? Mas aqui nesse caso da serpente, era para você que tinha sido picado pelas serpentes carnais, você olhava para essa serpente de metal e assim você ficava vivo, não morria, né? Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Amon é o termo de Moabe entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das Guerras do Senhor, contra Vaeb, em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém, Seom
não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel, ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos Moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Que Deus abençoe você e toda a tua família.